Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Um número recorde de passageiros israelenses voará para o exterior durante o feriado de Pessah, 1.100.000 pessoas, um aumento de 18% em comparação com a alta temporada anterior, registrada em 2019. De acordo com os dados divulgados pela Autoridade de Aeroportos de Israel, mais de 100 companhias aéreas decolarão de Tel Aviv em abril, para cerca de 180 destinos em todo o mundo. Os destinos mais populares desta vez serão Turquia, Grécia, Estados Unidos, Itália e Emirados Árabes Unidos. Apesar do aumento de 18% no número de viajantes ao estrangeiro frente ao recorde de 2019, algumas empresas de turismo reportaram uma diminuição na reserva nas últimas semanas. Os especialistas afirmam que este cenário polarizado do país pode estar influenciando o interesse dos viajantes, que ficam relutantes com possíveis oscilações do valor do dólar. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A reportagem do Dia Nacional da Imigração Judaica com a TV Senado. Homenagem ao ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. A festa Welcome to Franz Schubert. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. A TV Senado exibiu uma reportagem especial do Dia Nacional da Imigração Judaica. Veja. O senador Jacques Wagner recebeu os representantes da comunidade judaica no Brasil, que tem cerca de 120.000 pessoas. É a segunda mais importante da América Latina, atrás apenas da Argentina. O Dia Nacional da Imigração Judaica é comemorado em 18 de março, para celebrar a contribuição do povo judeu na formação da cultura brasileira. A comunidade judaica está unida como nunca e tentando preservar para sempre a história da cultura judaica. A comunidade busca ampliar polos de turismo para preservar a história da presença judaica no Brasil, iniciada ainda no século XVI. Uma das iniciativas é a localizada na região do município de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul, que no início do século XX foi sede da maior colônia judaica do país, com cerca de 1.500 famílias. Estamos buscando parcerias com nossos senadores, representantes políticos, toda a sociedade para podermos manter essa cultura, essa história viva lá no município de Quatro Irmãos. Temos o cemitério israelita, temos também o memorial da imigração judaica, entre outros fatores que estamos então incluindo na rota turística do estado do Rio Grande do Sul e poder mostrar essa história para o nosso estado, país. Tudo que for para contribuir com a nossa história e despertar o sentimento de judaísmo no coração dos judeus e a apreciação das outras pessoas que querem conhecer um pouco da nossa história. Eu acho que isso é muito válido em qualquer lugar que seja, principalmente no sul do Brasil, que já foi o centro de uma grande imigração. É importante que as pessoas mantenham a sua tradição, afinal de contas a tradição de cada um de nós, a religião e a fé, eu acho que são fundamentais. Então estão de parabéns eles que estão fazendo esse esforço que vai do norte ao sul, porque nós temos imigração judaica também no Amapá, no Pará, no Amazonas, na Bahia tem também, apesar da comunidade pequena. Então eu estou acolhendo aqui e, na medida do possível, ajudando para o trabalho que eles vão fazer.
Você confere tudo o que acontece no esporte judaico-israelense com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez o nosso encontro aqui neste canal de esportes do Shalom Brasil. Medalha de ouro é o que conta para Israel nesta luta que o país judeu tem perante a sua imagem, mundo afora. O esporte é um dos melhores instrumentos e cada medalha de bronze, prata ou ouro, sem dúvida alguma, merece a nossa atenção e, claro, mais um ponto para a imagem de Israel, que mostra que através do esporte sim é possível haver um pouco mais de compreensão entre os países, e desta vez foi na natação sincronizada. No campeonato mundial desta modalidade feminina, Israel consegue um fato histórico, principalmente no dueto. Duas nadadoras nesta modalidade conseguiram o primeiro lugar deste campeonato mundial. É sem dúvida alguma um sucesso para Israel e deixando para trás seleções fortíssimas daquilo que se chama do nível A mundial. Em segundo lugar ficou a Ucrânia e em terceiro lugar o Japão. Israel nunca conseguiu se posicionar entre as 10 primeiras nações na natação sincronizada e sem dúvida alguma o nado sincronizado crescendo em Israel, e uma medalha de ouro na etapa da França é um resultado muito positivo, importante e histórico, motivador para muitas jovens que querem entrar nesta modalidade, nado sincronizado de ouro feminino, portanto. Outra informação interessante é de que nesses dias o mundo islâmico entra na sua principal celebração. É o mês do Ramadã, o mês em que do amanhecer até o anoitecer todos os muçulmanos do mundo realizam o seu jejum. E este jejum, como eu digo, do amanhecer até o anoitecer, todos os 30 dias do mês de Ramadã, tem também um impacto no esporte. Jogadores importantíssimos do futebol mundial, como Mohamed Salah, do Liverpool, e até Karim Benzema, do Real Madrid, terão problemas, porque eles seguem os preceitos islâmicos e não comem, não bebem, do amanhecer até o anoitecer. Israel vem dar agora uma primícia, algo que nunca foi visto no mundo do esporte. Uma decisão da Federação Nacional de Futebol de Israel simplesmente deu a ordem, e depois de um acordo geral entre os membros do conselho diretor, de que os árbitros terão a obrigação, durante todo o mês do Ramadã, de verificar se há atletas muçulmanos em campo, em qualquer campeonato, feminino, masculino, juvenil, principal, não importa. Aonde houver um atleta muçulmano e a partida estiver ocorrendo neste momento, no fim do dia, no anoitecer, aonde os atletas árabes têm, então, a obrigação de parar o jejum, a partida será interrompida de 3 a 5 minutos para que esses atletas ou atleta possam tomar água e até mesmo se alimentar de alguma maneira para recuperar-se de todo o dia de jejum no meio de uma partida. Todos os outros atletas terão que acatar esta ordem e assim os atletas muçulmanos estarão em igualdade de condições caso, repito, estes jogos, essas partidas ocorram no fim do jejum. Uma interrupção de até 5 minutos para que eles possam recarregar e seguir adiante com o seu preceito muçulmano, um exemplo global, um exemplo de Israel para o mundo do esporte. E agora, falando em mundial, é algo que nos traz muita tristeza dizer, mas Israel mais uma vez parece ser vítima de uma frente anti-sionista, antissemita no mundo do futebol. E outra vez, nós falamos de mundial no Catar, quando os judeus israelenses passaram por apertos, situações muito difíceis durante este mundial lá no Catar. Desta vez, na segunda competição mais importante da FIFA, o Mundial Sub-20, vai também, ao que parece, ter algumas notícias ligadas a Israel. O Mundial Sub-20 da FIFA vai acontecer de 20 de maio a 11 de junho próximos. Vai acontecer na Indonésia. E a Indonésia é o país muçulmano mais populoso de todo o globo terrestre. São 277 milhões de muçulmanos que vão receber os países que vão participar desta Copa do Mundo para jovens até 20 anos. E Israel se classificou.
faz parte da equipe de elite, ou seja, as melhores seleções do mundo até 20 anos, Israel legitimamente vai participar de uma Copa do Mundo. Essa seria a notícia positiva, mas, ao que parece, a Indonésia, que não tem relações diplomáticas com Israel, vem sofrendo pressão interna. E já temos 3 manifestações em 20 dias de pessoas, políticos e ilustres intelectuais, como chamam os habitantes da Indonésia, contra a participação de Israel nesta competição. A última manifestação ocorreu na capital, Jakarta, onde centenas de pessoas, como você vê nas fotos, se manifestaram contra a entrada de qualquer atleta ou jornalista israelense. O problema é que, por mais que eles sejam contra Israel, por mais que eles odeiem Israel, a seleção israelense vai participar, porque a FIFA obriga qualquer país que se candidatou e recebeu a honra de organizar um campeonato de futebol de aceitar toda e qualquer seleção que se classifique. Então, contra os muçulmanos da Indonésia, apesar do ódio que eles têm, Israel vai participar, vai ser tenso. E, sem dúvida alguma, o Mundial Sub-20 da Indonésia vai ter uma participação israelense muito interessante. E, para terminar, vamos para a Itália. Itália que teve, neste último fim de semana, o clássico do futebol local. Roma contra Lazio, Lazio contra Roma no Estádio Olímpico e, como sempre, mais problemas de antissemitismo. Aqui é o interessante, porque tanto a Roma já foi acusada de antissemitismo por várias vezes, por exemplo, por usar a camisa com a imagem de Anne Frank, a menina que foi levada aos campos de extermínio nazistas da Holanda. E a Lazio, considerada uma das equipes mais de direita, fascistas do futebol mundial, também esteve presente neste jogo e, ao que parece, os torcedores da Lazio levaram a melhor nessa competição macabra de quem é mais antissemita. Você vai ver aí imagens incríveis. Simplesmente, os torcedores da Lazio cantaram várias músicas contra judeus. Uma delas diz o seguinte: você, judeu, vai para a sinagoga rezar, e eu vou te fazer sempre escapar. Vá para aquele lugar romanista. Ou seja, como se os torcedores da Roma fossem judeus. Os mesmos da equipe que foi condenada já por antissemitismo. Mas, desta vez, os cantos antissemitas da torcida da Lazio foram muito mais além. Veja essa imagem. Um torcedor, entre muitos, que usava uma camisa com o nome de Hitlerson, ou seja, uma mudança pequena no nome do líder nazista e o número 88. Para quem não sabe, o número 88 significa, no dicionário nazista, a saudação nazista, o Heil Hitler. Portanto, uma camisa de futebol com o nome do líder nazista dentro de um campo de futebol na Europa em 2023 foi o cúmulo. O ministro do Interior da Itália e o juiz do Supremo Tribunal agiram rapidamente e, por enquanto, já há punições exemplares. Pelo menos 3 torcedores da Lazio são punidos perpetuamente. Eles não poderão nunca mais entrar em um estádio de futebol na Itália, inclusive este infeliz com a camisa com o nome do líder do nazismo. Enfim, o antissemitismo no futebol mundial, ao que parece, não está morto. Nós, aqui do Boletim Esportivo do Shalom Brasil, mandamos a você aquele abraço. Na última semana, a Comissão de Relacionamentos Saudáveis do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da FISESP realizou um bate-papo com especialistas para falar sobre um tema muito importante, a saúde mental dos jovens. O evento Emoções foi mediado pelo Dr. Léo Freiman, psicanalista e mestre em desenvolvimento humano, que debateu com os convidados, a professora Lia Dinskin, jornalista e cofundadora da Associação Palas Atena, e o Dr. Rodrigo Bressan, psiquiatra e fundador do Instituto Ame Sua Mente. Os temas abordados foram: qual é o papel da família e do ambiente escolar na saúde mental dos jovens, como identificar os primeiros sintomas, qual o perigo da alta exposição às telas de computadores e celulares, e também falaram sobre o uso das redes sociais desde muito cedo e o que os pais devem fazer para acompanhar a vida virtual dos seus filhos. Rabino Responde. Estamos chegando perto de Pessah. Pessah é a saída do Egito. Finalmente nós saímos após 210 anos no Egito, das quais quase 90 ou 100 anos de escravidão dura, de perseguições e sofrimentos físicos. Foi uma saída gloriosa. Todo mundo conhece a história. O mar se fendeu, os judeus passaram, foram para o deserto, receberam a Torá, entraram na terra de Israel.
mas os nossos sábios nos dizem que aqui tem dois movimentos. Tem os judeus sair do Egito e tem o Egito sair dos judeus. Muitas vezes nós saímos do Egito, mas ainda o Egito está na nossa cabeça. Muitas vezes nós temos uma mentalidade galutiana, uma mentalidade de diáspora que não permite que a gente se identifique como se deve com o judaísmo. Temos medo de falar, temos medo de externizar nosso judaísmo, falar que nós temos princípios, que a gente sabe o que é kasher, o que é Shabbat. A gente tem medo. Isso é uma mentalidade galutiana. Então, o judeu saiu do Egito sim, mas será que o Egito saiu do judeu? Quando volta a Pesach, festa da liberdade, temos que se liberar totalmente de qualquer restrição da mente. E entender que nós estamos aqui para servir o Todo-Poderoso, servir o nosso semelhante para transformar este mundo num mundo melhor. A seguir, a festa Welcome to Franz Schubert. Israel continua em um cenário polarizado e o professor Samuel Feldberg traz as principais notícias da política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E continuam os protestos por parte dos que se opõem à reforma do judiciário, mas a Knesset continua empenhada, inclusive em sessões que duram toda a noite, em avançar com o seu projeto. A pergunta agora, há praticamente uma semana do prazo que o governo se propôs para aprovar essa reforma, a grande pergunta é se há elementos suficientes no Likud que se opõem ao preço que a sociedade aparentemente terá que pagar. Os protestos continuam nas quintas-feiras e nos sábados. Há uma enorme pressão por parte dos militares que dizem que deixarão de servir voluntariamente caso o governo se transforme em uma ditadura. E não é somente a proposta da reforma que vem causando problemas com esse governo. O ministro da Economia, Smotrich, fez declarações em Paris que levaram a um protesto muito forte por parte da Jordânia. Num discurso que fez na capital francesa, Smotrich esteve acompanhado de mapas de Israel que incluem o território da Jordânia, o que comumente é chamado no jargão da direita como duas margens para o Jordão, a ideia de Jabotinsky, o fundador do revisionismo, de que Israel tinha direito também ao território do mandato britânico na margem leste do Rio Jordão. Houve protestos por parte da Jordânia, algo que Israel não precisa no início do Ramadã, quando sabemos que a Jordânia é a responsável pela manutenção dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém. Mas esta semana também tivemos duas boas notícias. Uma mescla de uma tragédia com a ideia do renascimento. O jovem que morreu depois de ser baleado há 2 semanas no atentado terrorista na rua Dizengoff, teve seus órgãos doados pela família.
o que permitiu que 5 vidas fossem salvas, inclusive com a doação de seu fígado, a de uma criança de 1 ano. É o milagre do renascimento para essas 5 pessoas que recebem os órgãos da vítima e, pelo menos, uma luz que ilumina um pouco a tragédia da morte desse jovem. E uma equipe de cientistas conseguiu descobrir uma proteína que impede o avanço da metástase do câncer do pâncreas, um câncer fatal que, por enquanto, não tem cura. Talvez a capacidade de impedir o avanço da doença seja o primeiro passo para terminar com essa enfermidade que aflige a boa parte da humanidade sem solução de cura por enquanto. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. A festa Welcome to Franz Schubert trouxe uma viagem ao tempo nos anos 90. A 4ª edição da festa, organizada pelos DJs Schipper e o DJ Klaus Drum, foi no Salão Marc Chagall e contou com um show especial da cantora Corona. This is the rhythm of the night, woo, the night, oh yeah. This is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life. E quem não se lembra desses grandes sucessos dos anos 90, na voz da cantora Corona, que ganhou uma legião de fãs de todas as idades. E é ela a principal convidada da festa Welcome to Franz Schubert, que está na sua 4ª edição. Já na passagem de som, dava para sentir o sucesso do show. Corona, desde os anos 90, fazendo muito sucesso, uma geração toda acompanhando suas músicas. Como que é se apresentar hoje aqui na Hebraica? Nossa, gente, emocionante, já tem bastante tempo que eu não venho por aqui. Todas as vezes que o pessoal fala, quando que você vai no Brasil? Eu nunca sei quando eu venho, porque nunca tem tempo de vir, né? É a primeira vez que eu venho aqui, Hebraica, né? Eu agradeço, né, que vocês vão me receber aqui. Então, quando eu posso falar a minha língua, como se diz, falo português, claro, é divino. E o que o pessoal pode esperar dessa noite? Alegria, gente, cantar juntos, porque eu acho que Rhythm of the Night entrou no coração das pessoas, né? Então eu agradeço sempre muito a Deus, agradeço as pessoas que cantam e dançam. Olha, ela mesma falou pra mim, ela confessou pra mim que ela teve meu CD quando ela era garotinha. Então eu falei, eu sou um pouco sua tia, viu? Então assim, é uma emoção, é sempre muito bom saber que as pessoas cantam e dançam a sua música. Agradecendo, né, DJ Schipper e todos os DJs, porque são eles, são vocês que me levaram pro mundo inteiro, gente. Eu tenho uma conexão muito boa, porque eles tocam sempre, remixam, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 52 remixes cada ano. Então, você vê o quão grande é a música, né? Que ela entra no coração das pessoas, na alma das pessoas, e a gente reverbera tudo junto, mesmo que não falamos a mesma língua, nós conseguimos estar juntos emocionalmente com a música. Isso é lindo, é divino, é encantador. Conta pra mim como que é trazer essa estrela aqui da música dos anos 90. Ela era um sonho. Esse projeto existe já há um tempo, né? A gente já fez algumas. Eu falei, um dia eu vou trazer a Corona. E já chegou, né? Assim, juro, hoje eu tô me realizando. Eu e meu sócio, o Klaus, também tá passando o som, tá uma loucura. E ela aqui é tudo, né? Porque era um dos maiores símbolos que a gente teve da época da Franz Schubert. A festa chama Franz Schubert, que era da rua Franz Schubert. E, Corona, Rhythm of the Night, Baby Baby, Try Me Out, essas são hinos da nossa geração, né, da nossa época. A Hebraica abriu pra gente o espaço, agradeço do fundo do coração todo mundo, Fernando, todo mundo da diretoria. Podem esperar uma produção incrível em todos os sentidos, em conforto, em produção de som, luz, atendimento. Assim, é uma festa para o pessoal um pouco mais clássico, né? Nós somos clássicos. Então a gente pensa muito nisso, é uma festa que eu faria pra mim. E vai ser incrível, e ela vai ser não a cereja que é pouco, seria uma melancia em cima do bolo.
entrada do Salão Marc Chagall, o público já pôde relembrar as grandes festas que rolavam na Franz Schubert. Para quem não conhece, o que foi a Franz Schubert? A Franz Schubert foi um marco da rua dos anos 90, com as melhores baladas que tiveram na década de 90. Lamelight, Biosfera, Gremlin, todas as melhores festas rolavam na Franz Schubert. E a nossa festa é energia. A gente preza os amigos que vêm aqui. Isso aqui se tornou meio que uma família hoje. Uma festa maravilhosa que a gente está podendo proporcionar um preço mais acessível para os nossos sócios, abrindo o Marc Chagall, que é um salão incrível e que está aqui à disposição para muitas festas que a gente queira fazer. Isso aqui mostra a capacidade que a gente tem, o local onde é o nosso clube e o quão fácil de acesso é. Uma festa maravilhosa. A festa foi de muitos reencontros, revivendo os bons tempos da Franz Schubert. Os dois DJs tocaram simultaneamente as melhores músicas da época. E a cantora Corona entrou com seu show, trazendo os grandes sucessos com direito a descer do palco e cantar junto ao público. Como que é reviver esse dia aqui? Nossa, é voltar ao passado, assim, é maravilhoso. Eu não sei, assim, uma emoção indescritível, assim, vou reviver toda aquele, quando eu tinha 18 anos. Gente, o show foi sensacional. Eu sempre escutei Corona quando adolescente e reviver isso foi maravilhoso. Encontrei vários amigos, foi muito gostoso, maravilhoso. E o que você mais gostou dessa festa? Das músicas, do Schipper, que é maravilhoso, da turma toda reunida, dos amigos. A festa perfeita. Você gosta da Corona? Maravilhosa. Eu vim porque lembra minha adolescência, minha época de balada mesmo. Ela arrasou, foi sensacional. Foi lindo, foi ótimo. A seguir, ponte. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra.
Pessah é tempo de liberdade. A história do êxodo do Egito é um clássico. As 10 pragas, escravidão, libertação, a abertura do mar. Nós comemos matzá, maror. Bebemos 4 copos de vinho. E fazemos as 4 perguntas do Manishaná. Mas vamos mais a fundo, porque a cada ano, e mais ainda, todos os dias, em nossas rezas nos lembramos da saída do Egito. Incentivamos as perguntas das crianças e contamos cada detalhe da história. Por quê? Fazemos isto não só para lembrar, mas sim para reviver este processo, extraindo ensinamentos e valores preciosos para nossas vidas. A cada geração, cada pessoa deve ver a si mesmo como se tivesse acabado de sair do Egito. Essa não é apenas uma história antiga, de nossos antepassados. A palavra Egito em hebraico Mitzraim vem do mesmo radical da palavra Mitzarim, limites, o que nos mostra que cada um de nós tem seu Egito particular. E Pessah nos ensina que cada alma pode se libertar dele e sentir um êxodo pessoal do Egito interno, rompendo todas as limitações. In the times of the Holy Temple, every single Jewish man, woman, and child was included in the Paschal sacrifice. God willing, the temple will soon be rebuilt. But even now, the Rebbe insists no Jew may be left out at the Passover celebration. Schas me hebt on dem Seder, is me weil a knege darbo wonim divra teir. Als beim Seder kleibt man zusammen und das gehört zum Aufrichten dem Seder, is a Jid angesagt geworden. Soll zusammenkleiden, sei dem Mechet Chocher, sei unter die alle, was werden da noch ist gerechnet, und soll wissen sein, na die Broteiro, dass Iron, na Novweisung, was Teire, hat ihm angesagt, und redt wegen der alle 4 Kinder. Nicht warten, bis wann sie werden alle in dem Zug von Echet Chocher, und wird ablegen, Chas V'Sholem dem Seder, oder praven dem Seder für sich, und sie sagt man ihm die Teiro, du willst praven dem Seder, hat Teiro mit dir gerät und dir angesagt und gegeben dir Keiches, aber du sollst zusammenkleiden dem Echet Chocher mit alle 3 übrigen Sugim und wie schau du wirst folgen die Teiro und du wirst sie erklären, was der Hagode ist und was wie Teiro hat gegeben die Schlichus, Mitzvah lesape b'Yitzias Mitzrayim, Eisa halayla, was lechol meine ha-Mitzvahs, in der Szene von der Amach Mitzvahs Sessler, ma schenken der Mine von Maskirin, Yitzias Mitzrayim bechol jem, wie mit Krische ist boi lekamon, oder demut hat man da Aftoche, als hat alle 4 Sugim basir beim Seder, und prave dem Seder ki Ilchose is Messiah dem Seder, und hat demut seine Machris alle 4 Sugim zusammen, bekeil Echot, und bebas Achas, und benusach Echot, und besigne Echot, alle Shona Habo, wünschen sie sich, und sie wird sicher, als sie sein, und mir sagt das Beloschen Shalvadai, aber wird sein bei Yerushalayim. Und nicht Chas V'Sholem, aber wir dürfen warten,
bis dem nächsten Jahr ist lebt man mit dem Leshona Abo Birushalayim, was man gesagt in des Dorim von Tovshin nem Aleph, was Kol Yisrael ist Becheskas Kashrus, haben sie sicher mit Malle gewähnt, Eiche de Hiro, von Dibra Teira, zusammenkladen der alle Dalle Zugi. Uma pessoa acorda de manhã e faz um café. Coloca os amargos grãos em uma xícara, adiciona o açúcar, a água fervente e o leite. Um copo cheio de contrastes. Quente, frio, amargo e doce. Então ela diz: Hashem, eu não sei como será o meu dia, quente ou frio, amargo ou doce, mas de uma coisa eu tenho certeza, diz com Abraha, Shehakol Nihya Bidvaró, que será conforme sua palavra. Assim um judeu deve começar seu dia, sabendo que Deus escolherá sempre o melhor para ele, em meio de todos os contrastes. A seguir, homenagem ao ex-secretário da Saúde, Dr. Jean Gorenstein.
Para falar sobre turismo em Israel, vem agora a Sheila Bromberg, a nossa correspondente do quadro Uma Brasileira em Israel. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil. Dessa vez vamos dar uma passeadinha em Akko, uma cidade especial ao norte de Israel. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, visitar Acre ou Akko significa viver uma experiência, viajar pelo tempo. Trata-se de uma pequena cidade com uma grande importância histórica. Passou por várias mudanças de nome. Na Bíblia, a cidade é referida como Akko no Antigo Testamento e como Ptolemais no Novo Testamento. Mas foi na Idade Média que a cidade esteve no centro de grandes eventos da humanidade, já com o nome de Acre. Era um importante porto na Galileia, povoado desde o período fenício. Como era comum na época medieval, a cidade era cercada por muralhas e durante os séculos XVIII e XIX ainda receberia mais fortificações. Na Idade Média, a cidade foi referência nas disputas religiosas pelas terras do Oriente. Cristãos e muçulmanos rivalizavam-se para deter o controle da chamada Terra Santa e, assim, assumir o controle sobre Jerusalém. A cidade de Acre viveu intensamente as disputas medievais no Oriente, mas principalmente destaca-se seu papel como capital do Reino de Jerusalém. Também chamada de São João de Acre, serviu de fortaleza para várias cruzadas, porém foi sede do reino cristão no Oriente durante algum tempo. Cidade muito antiga e maravilhosa, possui muitos locais notáveis, incluindo os vestígios do período helenístico romano, bem como estruturas dos períodos das cruzadas e do Império Otomano. Muito mais do que uma maravilha histórica e arqueológica, Akko também tem coloridos mercados, museus, praias, instalações de esportes aquáticos, porto de pescadores, marina, restaurantes, hotéis e pitorescos festivais anuais, entre outras coisas especiais. A fascinante herança histórica da cidade, sua mistura rara de Oriente e Ocidente, seus vislumbres autênticos do passado e seus vestígios únicos de diferentes culturas, fizeram de Akko uma das mais importantes cidades do mundo. Visitar Akko é encontrar grandes referências da Idade Média, já que a cidade se manteve até os dias de hoje exatamente como era na época, simplesmente imperdível.
Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.bron.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, realizou uma sessão solene para homenagear o ex-secretário da Saúde do Estado, Dr. Jean Gorenstein. O infectologista Dr. Jean Gorenstein foi recebido com aplausos por todos os convidados ao lado do presidente da Câmara, Milton Leite. A sessão solene foi para homenagear não só a carreira médica do infectologista, mas também o grande trabalho que ele realizou como secretário de Saúde do Estado de São Paulo durante a pandemia. Milton, uma das homenagens mais importantes aqui da Câmara é essa dada para o Jean. Conta um pouquinho como foi a ideia de fazer. Já é amigo nosso, mas a homenagem se deu porque pelo trabalho, pelo serviço prestado. Veja, o Jean abriu mão de uma carreira dentro do seu consultório de sucesso. Para quê? Para prestar um grande serviço público, se dedicar à sociedade, ao povo do nosso estado, ao povo do nosso país. Então, nada mais justo que uma homenagem que, em um momento em que o país passava pela pior pandemia, ele assumiu e deu conta do recado de atender a população. As autoridades que estavam presentes na mesa e os vídeos no telão falaram sobre os serviços prestados por Jean São Paulo, que salvou milhares de vidas. A primeira enfermeira que foi vacinada estava presente e os amigos da política falaram quanto ele mereceu a homenagem. O Jean é médico, infectologista, Emílio Ribas, Albert Einstein e depois foi nosso fantástico secretário estadual da Saúde. O homem certo, no lugar certo, na hora certa, justamente quando a gente mais precisava para salvar vidas, para que pudesse, combatendo os negacionistas, justamente nos ajudar a salvar vidas na época da Covid. Então o Jean tem o meu aplauso, o aplauso de toda a comunidade judaica, eu não tenho dúvida disso. É uma homenagem mais do que merecida. O Jean sempre foi ligado à comunidade. Ele faz parte da história da comunidade porque ele é de Bom Retiro, certo? E ninguém pode negar suas origens. Sempre ajudou a comunidade e sempre ajudou os mais necessitados, sob todos os aspectos, especialmente na área de saúde. Muitos relembraram da infância e do crescimento da carreira do Dr. Jean. Eu conheço o Jean quando ele comia em casa. Desde criança fazia bagunça. Ele é um cara sensacional. Ele é um cara humilde, um cara que conseguiu fazer o que ele fez por causa da humildade dele. Um cara sério, um cara apolítico, como posso dizer, mas um cara que pensou em São Paulo e pensou em todo mundo. Homenagem mais justa e homenagem para a comunidade judaica, porque o Jean é um garoto do Bom Retiro. Conheço o Jean há 30 anos, desde a época que nós éramos estudantes de medicina, ele em Mogi, eu na Escola Paulista. E eu posso dizer uma coisa que é muito interessante, muito bonito de se falar. O Jean é a mesma pessoa há 30 anos, quando ele tinha assumido a Secretaria do Estado de Saúde, e hoje. Ele não deixou nenhum cargo subir a cabeça dele. Ele é a mesma pessoa pura, boa, pessoa amiga de sempre. Dirigentes da comunidade judaica enfatizaram a importância de toda a assistência que o secretário deu para as entidades judaicas durante a pandemia. Uma homenagem a mais, na verdade, para o Jean que ele recebe nesse momento, né? E o Jean tem que estar sempre sendo homenageado por tudo que ele fez durante a pandemia. Para nós, exclusivamente na Hebraica, ele nos ajudou muito, nos apoiando a comunidade, nos apoiando com ideias e a todo tempo nos dando diretrizes do que fazer. E principalmente a vacinação que a gente fez dentro da Hebraica, ter o Jean apoiando esse trabalho, ter o governo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo nisso foram muito importantes. E como eu disse, é uma honra estar aqui e o Jean merece todas as homenagens. Eu sou um pouco suspeito para falar do Jean, porque o Jean se tornou um grande amigo um pouquinho antes da pandemia e depois quando ele vira secretário.
eu acabo me tornando muito mais amigo dele, até advogado dele, em muitas questões, e eu pude ver a batalha dele todos os dias. Ele acordava 3 horas da manhã, ia dormir meia-noite, ele estava recebendo vacina, ele estava no interior, e ele trouxe um pouquinho de segurança para quem tinha muita insegurança. A população inteira, ninguém sabia o que ia acontecer. Então ele, como infectologista, como secretário de saúde, foi o que o presidente da Câmara falou. Ele foi um verdadeiro herói, colocando a vida dele em risco para ajudar toda a população. E mais do que isso, foi a primeira pessoa que eu pedi, falei, olha, o clube está aberto, a Hebraica está aberta para receber a vacinação lá e ajudar a população de São Paulo. E ele que faz o primeiro telefonema à Secretaria de Saúde Municipal, que depois entra em contato e a gente faz o posto de vacinação no clube, que foi o que mais vacinou na cidade de São Paulo. Mais do que Mauricida, fora o que ele fez pelo Estado, pelos paulistas quanto secretário de saúde, na comunidade em particular, nós criamos um comitê de crise na época da Covid, e o JA, apesar de todas as atribulações que ele tinha como secretário, sem prejuízo dessas funções, auxiliou o nosso comitê Covid para explicar para escolas, para explicar para comunidades, como a gente devia agir naquele momento. Era disponível 25 horas por dia. Então a homenagem é justa, estamos aqui para prestigiar ele. Na homenagem, Jean Gorenstein recebeu da Câmara de São Paulo a medalha Anchieta e o diploma de gratidão, uma das maiores honrarias por serviços prestados à cidade de São Paulo, referente ao seu maior desafio no cargo de secretário da Saúde do Estado de São Paulo durante a pandemia. Jean, todo mundo está falando muito dos trabalhos que você fez como secretário de saúde, mas por trás disso teve muitos desafios que você enfrentou e ajudando tanta gente, inclusive a comunidade judaica. Como que é receber essa homenagem hoje com todas as pessoas queridas aqui? É uma alegria muito grande, porque hoje nós temos todas as pessoas dos poderes, tanto legislativo, executivo, judiciário e a população, os meus amigos, que apoiaram tanto todas as estratégias. Então, essa consagração dessa medalha, ela significa exatamente a coalizão de todas as forças para o bem maior, que é de fazer com que a gente pudesse proteger a vida. E foi isso que a gente fez. Tivemos muitos desafios, especialmente no oxigênio. Nós chegamos no momento em que existia um risco iminente de algumas cidades faltarem oxigênio. E aí foi muito interessante, porque eu conversando com as empresas, que são as produtoras e distribuidoras de oxigênio, dizem, não vai faltar oxigênio, vai faltar cilindro e distribuição, a logística para esse oxigênio chegar nas cidades com menos de 20 mil habitantes, que representam mais de 60% dos municípios do estado de São Paulo. E foi naquele momento, então, que a gente pediu o apoio da iniciativa privada, apoio da Ambev, da Ultragás, Copagás e de outros empresários. Em 5 dias nós tínhamos 2.500 cilindros de oxigênio, toda a parte da Ambev e desses serviços de distribuição de gases faziam essa capilaridade nos municípios. Não faltou oxigênio no estado de São Paulo. Então, essa necessidade de olhar, não o problema, mas o que nós teríamos que fazer para superar esse problema foi extremamente importante, para mim um grande exemplo pessoal de que a gente pode, mas a gente pode ir juntos. E essa o grande aprendizado que a gente sempre teve na nossa coletividade. A gente, todas as vezes que passava por dificuldades, se juntava. Saímos da pandemia com as proteções necessárias, com a imunização, com a vacina estabelecida, um programa vacinal maravilhoso. E é isso que nos deixa muito felizes da gente poder estar aqui, festejando, sem máscaras, protegidos. A família acompanhou toda a homenagem, relembrando os momentos de isolamento na pandemia, quando Jean estava trabalhando nas ruas, salvando vidas. Desde o primeiro momento, quando eu morava em Israel, quando ele recebeu o convite como secretário, eu falei, pai, você só pode estar louco. Enfrentar uma guerra, um vírus que ninguém tinha visto antes, foi algo assustador. Dentro de casa tinha minha irmã, que era do grupo de risco, a minha mãe de grupo de risco,
E meu pai sempre na linha de frente, podendo ajudar as pessoas. É muito gratificante ter um herói dentro de casa. É muito lindo todo o trabalho que ele tem feito, não só pelo estado de São Paulo, mas também para o Brasil inteiro. Foi algo sensacional. Tenho muito orgulho dele, um pai excepcional, um mentor, um médico que salvou milhões de vidas. Tenho muito a agradecer por todo o trabalho que ele vem feito. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, YouTube, Facebook ou Instagram, ou até mesmo no nosso site www.shalombrasil.com.br para ver todas as nossas matérias deste programa e dos programas anteriores. Hoje nós terminamos com o show de Israel Adler, Shira Choir e Mandy Band e a música Israel Adelar em um show em homenagem a Hatzalah em Nova York. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! Laches. No, de Gewir, echo meir kwelt finaches. No, wie wusse hat es schrie, jo boi wei agie, dus geht's an a chasse. Azon schön azans, mi be oi, joi mich hun, im Sirkes chazun im Batchune. No. Hoy de nun tzadikim rabunim geoilim dayunde. No. Es steht sich dort am Atz im Rosh HaKol moil dem Katzen. Emes mane dar, ish bal yedar. Mit der scheine Kohl ke Grasen singt im Hafen der Musik spielt das im Himmel filmt wir macht noch ein Bild so kennen was no Khush be yidn bakimen kibel groisi khide me firishes drum shlite berufe achriti de eif zum me kideshes mit all licht in der hand de Gewir schaam, wo sich vermoog, wird men wissen fin hand, no as a chassene, no wo sucht der Zieh, no as a scheine chassene, no wo sucht der Zieh, no. Ober de Gasse, wo's wir dort an? Lechaim Toive, mit alle Kräuve, der ganze Mischbuche, Beschir ist Schmuche, seiner Beschleume, Jefen mit Käuve, der Vetter im Jidl, Kind mit Zanfidl, Moishe Berkowitsch, Chaim Perkowitsch, Dubir Levkovitsch, Mandy Hershkovitsch, Wendel trinken Lechaim in Schoen, Wendel trinken Lechaim in Schoen, Mazel tov!